em um novo capítulo de atrito diplomático no meio do conflito que assola a Ucrânia desde 2022, o presidente Volodymyr Zelensky pode estar próximo de criar uma das piores inimizades com o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. O ucraniano ameaçou impor sanções diretas contra Israel após a chegada de um novo navio pertencente à frota fantasma na Rússia, carregado com grãos ucranianos roubados diretamente no porto de Haifa. O caso em questão envolve o navio graneleiro Panormitis, de bandeira panamenha, que transportava cereais oriundos de territórios ucranianos ocupados pela Rússia. Zelensky classificou a operação como parte de um esquema criminoso que financia a invasão russa e alertou que Kiev não tolerará o comércio de bens roubados. Em declaração pública nesta terça-feira, 28 de abril, Zelensky foi direto ao postar que a Ucrânia está preparando um pacote de sanções que atingirá tanto os transportadores diretos quanto as pessoas físicas e jurídicas que lucram com o esquema. Zelensky enfatizou que Kiev coordenará com parceiros europeus para incluir os envolvidos em regimes de sanções da União Europeia. Em qualquer país normal, comprar bens roubados acarreta responsabilidade legal, afirmou o líder ucraniano, reforçando que o caso se aplica especialmente aos grãos apropriados pela Rússia. O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, já havia reforçado a posição de Kiev ao convocar o embaixador de Israel, Michael Brodsky, ao Ministério das Relações Exteriores, dizendo: "É difícil entender a falta de resposta apropriada de Israel ao pedido legítimo da Ucrânia sobre o navio anterior", referindo-se a um caso similar com o navio Abinsky, que também descarregou carga contestada em Haifa. Sybiha declarou que agora que outro navio desse tipo chegou a Haifa, alertamos Israel mais uma vez contra a aceitação de grãos roubados e o prejuízo às nossas relações. A União Europeia manifestou apoio à Ucrânia, condenando todas as ações que ajudam a financiar o esforço de guerra ilegal da Rússia e contornam as sanções da União Europeia. Bruxelas alertou que indivíduos e entidades de terceiros países, incluindo Israel, podem enfrentar sanções caso se envolvam no comércio de grãos de origem ilícita. Para entender o contexto, é preciso voltar à invasão em grande escala lançada pela Rússia em fevereiro de 2022. As forças russas ocuparam e mantêm o controle parcial ou total sobre vastas áreas agrícolas da Ucrânia, especialmente nas regiões de Donetsk e Luhansk, no leste, conhecidas coletivamente como Donbas, além de Kherson e Zaporizhia, ao sul. A Crimeia, anexada ilegalmente por Moscou em 2014, serve como principal hub logístico para exportação desses grãos. Essas províncias formam o celeiro da Ucrânia. Kherson e Zaporizhia são ricas em terras férteis ao sul, onde se cultivam trigo, cevada e outros cereais em grande escala. A Rússia não apenas ocupa o território, mas se apropria sistematicamente da produção local. De acordo com relatos consistentes de inteligência ucraniana e ocidentais, as autoridades de ocupação russas confiscam grãos de armazéns, elevadores e fazendas ucranianas, muitas vezes sob ameaça ou sem qualquer compensação aos proprietários legítimos. O cereal é então transportado para portos controlados pela Rússia, como Sevastopol, dentro da Crimeia, e então exportado como se fosse produção da Rússia. Para burlar as sanções internacionais e ocultar a origem, Moscou utiliza uma frota sombra de navios, ou frota fantasma, com transferências de carga em alto mar, inclusive impondo rebandeiramento frequente. Essa prática transforma o roubo em fonte de receita direta para o esforço de guerra. Só em 2025, a Rússia exportou mais de 2 milhões de toneladas de grãos provenientes dos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia, gerando cerca de 400 milhões de dólares. Desde o início da invasão em 2022, estimativas ucranianas indicam que o total roubado chega a cerca de 15 milhões de toneladas. Esses volumes não são insignificantes, representam uma fatia relevante da produção agrícola ucraniana pré-guerra e servem para financiar a máquina militar de Vladimir Putin.
ao mesmo tempo em que pressionam a economia de Kiev, que depende fortemente das exportações de grãos para sua receita, buscando até mesmo vias alternativas cortando a Europa. O caso de Haifa não é isolado. Já em 2022, navios russos carregados com grãos ucranianos roubados foram identificados em portos do Mediterrâneo e do Mar Negro, gerando alertas internacionais. Investigações anteriores revelaram que empresas ligadas a grandes exportadores russos participavam do esquema, utilizando rotas complexas para chegar a compradores na África, Ásia, Oriente Médio e até Europa. Do lado israelense, o governo de Benjamin Netanyahu busca manter uma postura neutra no conflito russo-ucraniano, priorizando relações com Moscou por razões estratégicas, incluindo inteligência sobre o Irã. Inclusive, se recusou por diversas ocasiões enviar sistemas antiaéreos e outros recursos militares para a Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Sa'ar, respondeu às acusações, afirmando que relações diplomáticas, especialmente entre nações amigas, não são conduzidas nas redes sociais e que alegações não são evidências. Israel argumenta que não recebeu provas concretas suficientes para impedir a descarga, embora tenha sido avisado previamente pela Ucrânia sobre a carga dentro do navio Panormitis. O episódio expõe as fissuras nas relações entre Kiev e Jerusalém, que já eram delicadas desde o início da invasão. Ao mesmo tempo, reforça o apelo ucraniano por uma ação coordenada da comunidade internacional contra o que Zelensky descreve como negócio ilegítimo. A União Europeia, por sua vez, sinaliza disposição para expandir sanções a terceiros que, intencionalmente ou não, contribuem para o financiamento da guerra russa. Mas se tratando de Israel, os europeus devem acelerar qualquer investigação para sancionar os israelenses. Enquanto a guerra continua a devastar a Ucrânia, o roubo sistemático de grãos ilustra uma dimensão econômica do conflito, muitas vezes subestimada. Não se trata apenas de território ou soberania, é também uma disputa por recursos que sustentam economias e populações inteiras. A ameaça de sanções de Zelensky contra Israel serve como lembrete de que Kiev não aceita passivamente a usurpação de seu patrimônio agrícola e está disposto a usar todos os instrumentos diplomáticos e legais disponíveis para proteger os seus interesses. É sempre uma honra trazer análise e conteúdos únicos para vocês. Por isso eu peço seu apoio através da chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.